Senhoras e senhores, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. É com grande satisfação que iniciamos a partir de agora a 13ª edição da Semana Jurídica, realizada por esta Casa, sob a coordenação da Escola Paulista de Contas Públicas, com as parcerias das editoras Fórum, Grifon, Revista dos Tribunais, Malheiros e NDJ, Nova Dimensão Jurídica. Antes de iniciarmos os trabalhos, nós gostaríamos, em nome desta Corte de Contas, como fazemos todos os anos, de cumprimentar todos os advogados, os operadores do direito, nesta Semana do Advogado, cujas comemorações culminam amanhã, dia 11, Dia do Advogado, o dia de criação dos primeiros cursos jurídicos no Brasil, no ano de 1827. Nós aproveitamos também a oportunidade para convidá-los ao final da palestra de hoje, ao final dos trabalhos de hoje, para a abertura da 84ª Exposição de Arte Itinerante do acervo da Fundação Instituto de Ensino para Osasco, a FIEO, e da exposição fotográfica Coletivo Mandacaru Retrata São Paulo, que acontecerão no subsolo, na sede da Escola Paulista de Contas Públicas. Nós convidamos para compor a mesa de abertura a excelentíssima senhora conselheira presidente desta Corte, doutora Cristiana de Castro Moraes, que se faz acompanhar da excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, digníssima vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, que muito nos honra com sua presença. Igualmente, temos a honra de anunciar o excelentíssimo senhor deputado estadual Fernando Capês, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O excelentíssimo conselheiro Dimas Eduardo Ramalho, vice-presidente desta Corte. Excelentíssimo conselheiro corregedor Sidney Stanislau Beraldo. Excelentíssimo doutor Elival da Silva Ramos, procurador-geral do Estado de São Paulo. Excelentíssimo senhor Márcio Elias Rosa, digníssimo procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo. Excelentíssimo senhor Rafael Vale Vernaschi, defensor público-geral do Estado de São Paulo. Excelentíssimo senhor conselheiro Roberto Braguin, presidente do Tribunal de Contas do município. Como extensão da mesa, registramos as presenças de suas excelências, senhor Paulo Adib Casseb, juiz-presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, conselheiro decano Antônio Roque Cittadini, conselheiro Edgar Camargo Rodrigues, conselheiro Renato Martins Costa, auditor conselheiro substituto Sami Wurman, excelentíssimo doutor Rafael Neuber Demarque Costa, procurador-geral do Ministério Público de Contas, eminente procurador-chefe da Fazenda do Estado, Dr. Luiz Menezes Neto, Dr. Sérgio Siqueira Rossi, secretário-diretor-geral desta Casa, Dr. Carlos Magno de Oliveira, diretor-geral de Administração, e Dr. Abílio Augusto Martins, assessor procurador-chefe do Gabinete Técnico da Presidência desse Tribunal. Também agradecemos as presenças da senhora Mariana Hungria, pró-reitora de Desenvolvimento e Relações Comunitárias da Unifiel, Dr. Carlos Alberto de Campos, Dr. Edmo Alves Menini, ambos assessores da reitoria da Unifiel, senhora Deice Lucide Batista, senhor Danilo Lavelli de Almeida, senhor Héctor Rodrigo Arias Guinhes, Letícia Severin Caetano e senhora Vanessa de Jesus Canosso, ambos do Coletivo Mandacaru, que organizou a exposição fotográfica na Escola de Contas, que todos terão oportunidade de ver ao final dos trabalhos desta tarde. Convido a todos para respeitosamente cantarmos o hino nacional brasileiro.
Nós registramos e agradecemos a presença também do Dr. Jorge Eluf Neto, diretor-secretário-geral adjunto da CAASP, representando o presidente da OAB, Seção São Paulo. Para a abertura dos trabalhos desta 13ª Semana Jurídica e dar as boas-vindas a todos, ouviremos as palavras da excelentíssima senhora conselheira presidente, doutora Cristiana de Castro Moraes. Boa tarde a todos. Cumprimento inicialmente a excelentíssima senhora doutora Carmen Lúcia Antunes Rocha, ministra do Supremo Tribunal Federal. Cumprimento também o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Fernando Capês. Nosso conselheiro vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. Conselheiro corregedor do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conselheiro Sidney Beraldo. Cumprimento o doutor Márcio Elias Rosa, procurador-geral de Justiça do Estado de São Paulo. Doutor Elival da Silva Ramos, procurador-geral do Estado de São Paulo. Doutor Rafael Vale, defensor público-geral do Estado de São Paulo. Conselheiro Roberto Braguin, presidente do Tribunal de Contas do município do Estado de São Paulo. Cumprimento também os senhores conselheiros presentes, conselheiro Edgar Camargo Rodrigues, conselheiro Renato Martins Costa, conselheiro Sami Wurman, senhor procurador-geral do Ministério Público de Contas, doutor Rafael Neuber Demarque Costa, senhor procurador-chefe da Fazenda do Estado, doutor Luiz Menezes Neto, senhor secretário-diretor-geral, doutor Sérgio Siqueira Rossi, senhor diretor-geral de administração, doutor Carlos Magno de Oliveira, procuradores, auditores, demais autoridades presentes, advogados, servidores dessa corte e de outros órgãos, senhoras e senhores, que hoje nos visitam e nos prestigiam nesse evento. Boa tarde. Como presidente dessa corte, saúdo a todos. É uma grande satisfação abrir essa 13ª Semana Jurídica desse Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Evento que a cada ano vem ganhando maior destaque no cenário jurídico de São Paulo. Nos últimos anos, na semana que se comemora o 11 de agosto, data da instalação dos cursos jurídicos no Brasil, temos realizado nossa Semana Jurídica, que tem por objetivo discutir temas relevantes, não só em relação à atuação dessa Corte de Contas, mas também de interesse de toda a sociedade. As palestras, ao longo da semana, irão trazer ideias sobre assuntos extremamente atuais. Conforme anunciado, a jornada contará com exposição relacionada à acessibilidade, tema cujo interesse abrange a todos nós, administradores, sociedade civil organizada e população. Também serão abordadas as novas regras e regulamentos atinentes ao terceiro setor, segmento cada vez mais presente na atuação do Estado no objetivo de satisfação do interesse público. Ainda sob o prisma da atualidade, haverá a exposição de iniciativas de modernização do serviço público, possibilitando o evento, além do aprendizado, fundamental troca de experiências nessa área específica. Além desses relevantes assuntos, traremos ao lume matérias importantes no cenário jurídico atual, como controle de constitucionalidade, improbidade administrativa e princípios da segurança jurídica. A Semana Jurídica que se inicia será bem eclética, abordando temas e assuntos variados de grande interesse. De propósito, deixei para o final minhas considerações sobre esse evento de abertura, porque entendo que o dia de hoje é de extrema importância, não só para a Semana Jurídica, mas para a história do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. É com muito orgulho que recebemos aqui hoje a ministra do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha, jurista renomada e expoente no cenário nacional, que irá proferir a palestra de abertura.
em nome do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, instituição que tenho a honra de presidir, eu agradeço a generosidade de Vossa Excelência em dispor de seu precioso tempo para comparecer aqui hoje e nos presentear com sua experiência obtida em sólida trajetória de sucesso. Oriunda de carreira pública e do magistério, nas letras jurídicas, a ministra Carmen Lúcia possui amplo conhecimento nas diversas áreas de direito, fato demonstrado no dia a dia em suas decisões no Supremo Tribunal Federal, onde atua desde 2006, tendo presidido o Tribunal Superior Eleitoral em 2012. Também admirável sua produção acadêmica, que inclui diversos livros, publicações, artigos científicos e textos jornalísticos. Em suma, uma pessoa de carreira atuante e conectada com as grandes discussões jurídicas atuais. Tenho certeza que todos nós temos muito a agradecer pelos relevantes serviços prestados à nação. Muito obrigada pela sua presença. Ouviremos a saudação do deputado estadual Fernando Capês, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Excelentíssima conselheira e presidente do Tribunal de Contas do Estado, para poder saudar duplamente. Excelentíssima conselheira e presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Cristiana de Castro Moraes, em nome de quem saúdo todas as autoridades já nominadas e a quem manifesto nossas palavras de estima, de admiração e de respeito, por ser a primeira mulher conselheira do Tribunal de Contas do Estado, a primeira presidente do Tribunal de Contas e a primeira da carreira dos auditores. Uma honra o trabalho e deixei para anunciar aqui que amanhã será votado o aumento dos funcionários do Tribunal de Contas do Estado. Excelentíssima ministra, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, jurista, professora, não sei como saudar a grande Carmen Lúcia Antunes Rocha. Já é conhecida sua capacidade impressionante, extraordinária e sobre-humana de trabalho, sua larga produção como ministra, deixando o jurisdicionado muito próximo à aplicação completa do princípio de que a prestação jurisdicional se dá dentro de um tempo razoável. A ministra o faz com enorme sacrifício, uma vez que muitas outras são as suas atividades. Presidiu o Tribunal Superior Eleitoral, a primeira mulher a presidir o Tribunal Superior Eleitoral. Foi a primeira Procuradora-Geral do Estado de Minas Gerais. E a primeira vindo de carreira, uma vez que, à época, poderiam ser nomeadas autoridades fora da carreira para a Procuradoria-Geral do Estado. Sua obra Princípios Constitucionais da Administração Pública é um verdadeiro referencial. Eu venho aqui trazer à senhora, ministra, as palavras do povo de São Paulo, que, ocasionalmente, estando na presidência da Assembleia Legislativa, represento. O apreço dos 94 deputados e a minha admiração como seu eterno aluno e discípulo. Estamos muito ansiosos por ouvir a palestra de Vossa Excelência. Eu agradeço as palavras do nobre deputado, presidente da Assembleia, Fernando Capês. E antes de passar a palavra à excelentíssima palestrante, ministra Carmen Lúcia, dando cumprimento ao decidido por unanimidade em sessão plenária do dia 22 de julho de 2015, esse tribunal confere a Vossa Excelência, ministra, a medalha Presidente Washington Luiz, por relevantes serviços prestados. O título da comenda, Washington Luiz, relembra o presidente do Estado de São Paulo,
cargo assim chamado no início do século passado, cuja atuação empreendida à frente do poder público foi voltada ao aparelhamento da administração, criando já naquela época uma ideia de profissionalismo. Fundamental para o seu intento foi a concepção de controle que deve haver para o exercício da função pública. Daí lhe serem creditadas a criação e organização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Por essas razões, ministra, a comenda instituída pela Resolução número 1, de 19 de março de 2014, possui grande estima no âmbito dessa Corte e, independentemente da importância do galardão, se comparado a tantos outros já recebidos merecidamente por Vossa Excelência, ela hoje lhe é conferida em razão do reconhecimento sincero de todos nós pelo seu trabalho em favor do país e do povo brasileiro. Retomando os trabalhos, eu declaro aberta a 13ª Semana Jurídica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, passando a palavra à nossa eminente ministra convidada para expor sua palestra. Muito obrigada. A palestra da senhora ministra terá como tema os princípios constitucionais da administração pública. Senhora Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em nome de quem eu cumprimento cada um dos membros desta casa, senhores conselheiros, senhores servidores, também cumprimento, queria que considerassem pessoalmente cumprimentados por mim, cada qual dos membros do Poder Legislativo, na pessoa do meu amigo deputado presidente Fernando Capês, e também todos aqueles que compõem os quadros do Poder Executivo, também quebrando uma das regras do que vou falar em seguida, que é o princípio da impessoalidade, mas na pessoa do meu amigo Elival, procurador-geral do município, do Estado, apenas para que, pelo carinho que tenho especial, pessoal, por cada um deles, cada qual se sinta com o mesmo carinho cumprimentado por mim, queria cumprimentar cada um, e não é retórica. Eu me sinto extremamente honrada de estar aqui. A medalha, que eu agradeço, foi uma surpresa, porque eu não sabia que ela ia acontecer, mas agradeço muito à presidente Cristiana. E queria dizer que estar em São Paulo, digo isso até pegando um pouco de carona no que acaba de dizer o presidente da Assembleia, para mim é um pouco estar em casa. Morei aqui muito pouco tempo, 2 anos, de 82 a 84, quando fui colega em algumas matérias do professor Elival, no doutorado da USP, doutorado que eu completei créditos e não fiz a defesa da tese até hoje, professor Elival. Talvez um dia eu espero voltar para São Paulo, mas eu digo que foi das fases mais felizes da minha vida. Eu fui muito feliz aqui, e há quem diga que não se deve voltar onde se foi feliz. E eu acho que é o contrário, a gente deve sempre voltar onde se foi feliz, para lembrar que a gente tem chance sempre, todo ser humano, de ter seus espaços onde a gente encontra as possibilidades de ser feliz, ainda que, como diria Guimarães Rosa, felicidade é só umas horinhas de descuido nessa vida. Eu acho que eu fui uma feliz descuidada aqui no meu tempo de estudante de pós-graduação,
e continuaria aqui se não tivesse passado exatamente no concurso de procurador de Estado em Minas Gerais, o que me fez voltar e não continuar como era o projeto inicial, quando eu vim fazer exatamente o doutorado com o professor Dalmo Dallari orientando. Então, São Paulo, para mim, é um dos lugares em que, todas as vezes que tem qualquer dificuldade, eu despenco para cá e todo mundo diz, por que você não vai para Belo Horizonte? Porque Belo Horizonte eu tenho problemas, a torneira que não fecha, aqui eu só tenho amigos, então eu preciso de ter um lugar qualquer no mundo para ir. São Paulo é este meu lugar. E, por isso, eu dizia agora de manhã, no Conselho Nacional de Justiça, que está reunido no Tribunal de Justiça, exatamente isso, que a política do café com leite dá certo. Basta ver que duas mineiras, eu e a doutora Cristiana, nos damos muito bem aqui em São Paulo, somos muito felizes e adoramos paulistas, fazemos tudo para agradar os paulistas, para ver se eles gostam da gente. E o exemplo de que a política do café com leite pode dar certo é exatamente esta tarde, agora, em que eu me sinto sinceramente agradecida pelo convite que me foi formulado e faço isso, então, ao Tribunal de Contas na pessoa da sua presidente. Me foi posto como tema para essas observações que eu gostaria de fazer os princípios constitucionais da administração pública, até porque são princípios que orientam tanto o Executivo, Legislativo e Judiciário de qualquer dos poderes, como está posto no artigo 37 da Constituição, da União dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, é atribuição nossa, do Poder Judiciário, nas funções administrativas, do Poder Executivo, que tem a função de administrar, do Poder Legislativo, e que tem o controle grandemente feito exatamente pelo Tribunal de Contas, dos diferentes tribunais de contas dos estados e o Tribunal de Contas da União, e onde ainda há Tribunal de Contas do município. Essa é a razão pela qual eu acho de todo pertinente, nestes tempos que estamos vivendo, de profundas modificações, até mesmo do modelo de Estado, e não apenas do Estado brasileiro, mas no mundo todo. Mas, como eu sou servidora pública no Brasil, e no Brasil de hoje, destas mudanças estruturais, ou de necessidade de repensar o modelo para saber quais as mudanças são necessárias, é que eu achei realmente muito pertinente que voltássemos ao artigo 37, falássemos um pouco sobre ele. Eu não tenho nenhuma dúvida de que nós melhoramos muito no Brasil, a despeito do momento que estamos vivendo, de desassossego da sociedade brasileira pelas dificuldades que estamos enfrentando. Estamos enfrentando em todo lugar, mas, como diz, sou cidadã aqui, sou servidora pública aqui, portanto, é minha responsabilidade, meu compromisso e o meu desejo, claro, fazer com que as coisas deem certo aqui, porque é meu dever e porque este é o meu sonho. Não quero mudar do Brasil, eu quero mudar o Brasil, agora, como queria há 40 anos atrás, como estudante. E acho que, por isso mesmo, devo começar sempre tendo claro para mim que o Brasil andou muito, desde os tempos em que, na década de 70, eu era fruto de uma sociedade que vivia na mordaça, até uma que faz panelaço. Há pouco um jornalista me perguntava, essas manifestações não desassossegam? Não. Eu sei o que é não poder falar porque não está contente. O que eu acho é que é preciso saber o porquê, para quê e para onde vamos. Então, o Brasil melhorou e mudou? Melhorou e mudou. E dou um exemplo. Não achando que está tudo bem, longe de mim isso. Sei que não está tudo bem. Sei que está muito difícil tudo. Estou apenas dizendo isso para acentuar de pronto que, quando falamos de administração pública, falamos de um caminhar que não é sempre retilíneo, que tem movimentos pendulares, inclusive, de idas e vindas. Digo isso porque, quando essa Constituição foi promulgada e constitucionalizou-se a matéria relativa à administração pública, vale dizer, a administração pública, que nunca tinha sido tratada nas Constituições, a não ser no que se referia aos servidores públicos, então, apelidados de funcionários públicos, mas tratava-se do Estado e não da atividade administrativa ou dos órgãos da administração pública. Pela primeira vez, nós tivemos um capítulo sobre a administração pública e dispositivos que tratam da estrutura da administração pública, dos seus princípios e de sua dinâmica. Esse artigo 37
que vinha sendo objeto de discussão nos nossos congressos de direito, acabou sendo, pela proposta, basicamente, fundamentalmente, do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que dirigiu a um dos senadores constituintes, o então senador Fernando Henrique Cardoso, uma norma da Constituição que, ao ser promulgada em 5 de outubro de 88, causou alguma estranheza. E causou exatamente porque era novidade, e, em geral, as situações inéditas causam algum movimento do porquê, ou para quê, a sua interpretação. E, logo depois da promulgação, eu fui fazer uma palestra sobre esses princípios, como professora da PUC de Minas, num determinado local. E uma certa autoridade, conhecida de todo mundo, ficou horrorizado com o que eu lia, e apenas lia na Constituição, porque está no 37. Administração pública direta e indireta, então se dizia ou fundacional, que foi retirado pela emenda 19, administração pública direta e indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal, obedecerá aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da publicidade. Depois se acrescentou também pela emenda 19 o da eficiência. Mas, então, havia esses 4 princípios. E eu explicava que não seria fácil a implantação da mudança do direito administrativo a ser aplicado pelos gestores públicos, pelos servidores públicos e pelos membros do Poder Judiciário destes princípios, porque era uma mudança, na verdade, de cultura. O princípio da impessoalidade é um princípio dificílimo de ser aplicado, uma vez que nós, desde 1500, temos a prática da pessoalidade. Quem lê a carta de Pero Vaz de Caminha vai chegar ao final e ver que ele, aproveitando, pede ao rei de Portugal que arrume, não é, uma colocação para o seu genro, que estava e tal. Então, 500 anos, eu não ligo muito para ele. Eu cito, mas eu não ligo, porque Freud explica, mas não dá jeito. Esse é que é o problema do Freud para mim. E eu sou servidora pública, antes advogada, agora juíza, eu tenho que dar jeito. Então, quando eu expliquei isso, eu dizia, e do princípio da impessoalidade, que é uma manifestação do princípio republicano, portanto, nem precisava de ter posto, se o artigo 1º diz que a República Federativa do Brasil, se é república, é impessoalidade. Levava ao princípio do concurso público, obrigatório, e essa autoridade me disse, como é que é? Essa juventude quer acabar com o Brasil. Eu era jovem, então, porque eu já fui jovem. Como é que é? Os senhores querem acabar com o Brasil? Concurso público para tudo? Para tudo. Mas a senhora quer? Não, eu não quero nada. A Constituição determina. Ele disse, é um absurdo. Pode ser constitucional, mas é contra a lei da natureza. Como assim? Ele disse, assim. Vou dar um exemplo logo, que a senhora é novinha aí, não sabe ainda das coisas. Deus, vamos falar de Deus. Deus. Quando Deus mandou alguém para a Terra, ele fez concurso? Não, escolheu o filho dele. Pessoa conhecida. Quando mandou alguém para ser a mãe de todos nós, quem foi? A dele. Nossa. Agora, vocês querem concurso para... E eu estarrecida, porque aí não há diálogo possível, não há conversa. Quer dizer, aliás, depois da minha conferência, essa autoridade tinha me chamado para ver se eu tinha entendido o que uma professora de direito estava explicando. E ele disse, olha, eu chamei a senhora para trocar ideias, eu falei, não, senhor, eu não troco. Essas do senhor com as minhas, esse negócio de trocar ideia, desde então, quando me chamam para trocar ideias, eu já pergunto, o senhor entra com quais? Porque qualquer um, eu não troco, não. Porque eu já fui vítima de situações como essa. Então, eu não acho que seja fácil aplicar os princípios da administração pública. Se fosse, o Supremo Tribunal não teria, 27 anos depois do início de vigência, até hoje, as tantas e quantas dezenas ou centenas de ações diretas de inconstitucionalidade sobre a proibição e a inconstitucionalidade de inclusão de, só num determinado estado da federação, 45 mil servidores que ingressaram de uma vez sem concurso público. Se fosse fácil, não estaríamos vivendo isso.
é que é uma mudança de cultura. E eu faço direito, não faço milagre. Nem como procuradora, nem como juíza do Supremo. Então, os princípios da administração pública são importantíssimos para que a gente tenha o Brasil que nós queremos ter, que merecemos ter, mas pelo qual nós precisamos de brigar para ter. Porque o Brasil e nenhum Estado não é um construído, é uma construção. Não cai do céu e não sai do inferno. Somos nós, cidadãos, especialmente nós, servidores, os responsáveis por ter, cada qual no seu Estado, a nação que quer e que acha que merece. No caso brasileiro, nós temos uma Constituição que, no particular, com todas as críticas que são feitas a ela, e que normalmente eu nem endosso, mas com todas as críticas, tem uma bela estrutura normativa para a administração pública. É que há um esforço enorme para não dar certo. E uma luta permanente que nós temos que nunca deixar de brigar para dar certo, sim. Sem o que nós não teremos uma República Federativa do Brasil, cujo objetivo está posto também com todas as letras no artigo 3º. Tornar uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza, a marginalidade, as desigualdades sociais e regionais, e todos os objetivos que não são escolha de nenhum governante, de nenhum juiz, de nenhum legislador. A Constituição é lei, não é aviso, não é cartilha, não é proposta, e é para ser cumprida. Ponto. Podem discordar, mudem. Mas, enquanto não mudar, vamos cumprir. E eu digo isso porque, quando eu digo, eu aplico os dispositivos constitucionais, especialmente, estando falando agora dos princípios da administração pública, claro, em consonância com o título 1, desde a primeira palavra. E, várias vezes, me lembro que, na PUC de Minas, uma vez eu dizia do artigo 3º, olha, a Constituição não contém palavras inúteis. Quando se diz que são objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, não haverá de aparecer nenhum prefeito, nenhum governador, nenhum presidente da República, nem um juiz do Supremo, dizendo que são outros os objetivos, porque não podem. Se a lei for feita contra esses objetivos, ela é inconstitucional. Então, todos os artigos da Constituição são aplicáveis. E aí eu tive um aluno, e o estudante de Direito brasileiro, com certeza é do ser mais criativo do planeta Terra. Basta ver que, na cola, e eu até sempre digo, olha, aluno cola, mas eu sempre peço que o surdo não cole muito, porque ele escuta errado, mas e a criatividade? Ele descreve, uma vez um escutou sistema de freios e contratempos, ao invés de freios e contrapesos, e me descreveu, em várias folhas de papel ao maço, que no Brasil freios não tem muito, mas contratempos é o que há. E aí ele escreveu vários, desde a chegada de Pedro Álvares Cabral. Né? Então, este aluno me dizia assim, professora, a senhora gosta tanto desse artigo 3º? Não, meu filho, eu gosto da Constituição, vivo dela, aliás, desde a faculdade eu fiz essa escolha, e portanto, é para ser cumprido. Tempos depois, ele se forma, vai para o interior de Minas, me telefona para dizer, olha, convenci o prefeito da minha cidade a gostar do artigo 3º, igual a senhora. Ele até baixou um decreto para cumprir. Como é que é? O prefeito decretou cumprir o artigo 3º, porque quem pode decretar cumprir, pode decretar não cumprir. Como é que ele fez esse decreto? Você me manda o decreto? Ele me mandou. Decreto número tal. Regulamenta o artigo 3º da Constituição e dá outras providências. O artigo, presidente Fernando Capês, era assim. Artigo 1º. Fica erradicada a pobreza e a desigualdade no município tal. Artigo 2º. Revoga suas posições em contrário. Eu falei, o que ele fez? Matou os pobres. Porque, por decreto, para acabar com as desigualdades... Então, o Brasil não é um país simples. O Brasil não é para principiantes, o Brasil é para profissionais. Porque a gente luta e briga o tempo todo para cumprir pelo menos os princípios. E não é fácil. Digo isso porque, quanto ao princípio da legalidade, se o Estado democrático de direito, também está no artigo 1º, a República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel de Estado, Distrito Federal e Municípios, constitui-se em Estado democrático de direito. Ou seja, a ideia de democracia é aquela na qual
a ideia de justiça, o ideal de justiça está permanentemente em aberto para a sociedade dizer, porque o ideal de justiça, na sua conformação, muda. Claro, minha avó não usava a roupa que a minha mãe usava, era outro modelo, que não usava a roupa que eu uso, que usam a roupa que as minhas sobrinhas acham que é caretésima. Então, se nem a roupa é a mesma, por que a ideia de justiça seria? Claro que é mutante, mas o Estado não é só democrático, é democrático de direito. Significa que, quando se amadurece uma ideia de justiça, ela é entronizada. Por isso, Montesquieu colocava o poder legislativo em primeiro lugar. Porque eu sou livre e a minha liberdade haverá de ser limitada nos termos da lei. E, portanto, o princípio da administração pública haverá de se conformar com a lei. O que não estiver na lei, eu não posso fazer. Isso poderia parecer simples, mas quem foi advogado ou procurador de qualquer uma das entidades estatais haverá de saber a dificuldade que é a gente explicar isso, às vezes até para o prefeito. Eu posso fazer tal coisa? Não, senhor. Por quê? Porque não está na lei. Mas eu sou um homem livre. Homem é, prefeito não é, não. Eu sou a mesma pessoa, doutora, e eu não mudo de jeito nenhum. Eu lá em casa e aqui na prefeitura, pelo amor de Deus, mude. O senhor tem que ter... E aí, uma vez, um me falou, a senhora quer que eu tenha dupla personalidade? Não, se o senhor tivesse uma, já seria uma alegria. O senhor não tem nenhuma. Não é? Imagina duas. Não é? É difícil porque, como ser humano, se a lei não me proíbe, eu posso fazer. Como prefeito, se a lei não me permite, eu não posso fazer. Essa explicação ainda está longe de ser absorvida de maneira plena por todos os brasileiros. Acresce-se a isso que, como eu disse, o princípio da impessoalidade é um princípio que faz com que cada um de nós pense no outro no exercício da coisa pública. E, portanto, busque-se o que é necessário para o bem do outro. Eu não sou das que demonizam a política, pelo contrário. Tenho defendido que, se há pessoas que, no exercício de cargos políticos, errarem, é preciso que seja devidamente investigado, apurado e apenado quando for o caso, absolvido quando for o caso. Mas é preciso que se apure e se puna quem fizer isso. Mas sem a política haverá de haver o caos ou a guerra, o que vai ser pior. A política é a única alternativa que o ser humano já pensou para a guerra. A política é necessária. A política é uma atividade nobre. Quem errar neste exercício haverá de pagar, às vezes, até com muito mais rigor do que no espaço próprio, porque aí o mal-estar haverá de ser só para uma pessoa. O erro na política é muito mais grave, mas nós precisamos da política e dos políticos. E por isso é que o princípio da impessoalidade é tão importante na administração pública, porque é uma atividade nobre, porque a gente entra pensando no outro. Eu, várias vezes, nesses 9 anos e meio quase de Supremo, julguei muitas vezes contra mim. Mas eu sempre digo, eu sei, aprendi, que, diferente dos meus 30 anos de advogada, como juiz eu tenho que deixar qualquer paixão no congelador lá de casa, mas tenho que levar para o tribunal toda a compaixão que eu consegui ter no mundo. Porque não é uma atividade fácil ser impessoal pensando no outro, sabendo que assim é porque a Constituição assim diz, embora, como cidadã, eu até achasse que podia ser diferente. O que não estiver no processo não existe para mim. Não é fácil nem um pouco ser impessoal, imagino, mesmo na atividade política, que é de paixão, que é a paixão estratificada para se transformar em direito, que é frio. A política é fogo e a lei haverá de ser fria. Esta atividade é uma atividade que exige, portanto, o máximo da impessoalidade. E, no caso dos cargos públicos, do Executivo, do Legislativo, e mesmo na atividade administrativa do Poder Judiciário, atividade secundária, portanto, a impessoalidade haverá de se impor. No Brasil, este princípio continua sendo cumprido a duras penas, porque cansam de me dizer, e no eleitoral vi muitos vereadores dizendo isso para mim, ou candidatos dizendo, ministra, quando a gente fala que não é para fazer porque eu não posso levar o filho do eleitor para um cargo na Câmara, ele diz que então não vota em mim.
o que significa dizer que nós ainda precisamos de uma mudança de cultura. Porque isso é em todo lugar. Mas isto é constitucional, não é nem lei. É a superlei determinando isto. A mesma coisa vale para a moralidade pública. Eu lembrava esses dias atrás que eu não acho que haja uma crise de confiança no Brasil pelo brasileiro. Confiam-se nas instituições, até porque a conquista da democracia foi dura. O que há, talvez, é uma crise de confiança nas pessoas, por causa de escândalos, exatamente pela imoralidade de atos praticados por uns tantos e quantos. O que leva, evidentemente, a não a pessoa se sentir espoliada numa coisa sua, mas na coisa de todos. E o que é grave, e o que é muito grave, é que a imoralidade no espaço público nos deixa injuriados. É uma injúria como se fosse pessoal. Porque a fila do posto de saúde cresceu, porque o dinheiro que devia estar lá não foi usada segundo o princípio da moralidade pública, estabelecida como princípio constitucional. E essa é a gravidade do momento que nós vivemos exatamente. Restabelecer-se o respeito a este princípio, restabelecer-se não, porque ele não foi de todo quebrado, ele continua sendo princípio constitucional a ser cumprido e que é cumprido por grande parte dos servidores públicos, sim. Mas estas afrontas aos princípios da administração colocam em xeque a crença do cidadão nas instituições. E aí é grave, gravíssimo, porque a democracia vive da confiança do cidadão nas instituições. Há um pacto democrático na base da construção do Estado democrático de direito, em que eu confio no Estado porque os seus agentes, os servidores públicos, cumprem exatamente os princípios constitucionais, e eu posso confiar nisso. Rompido isso, nós temos uma gravíssima ruptura da credibilidade no Estado, não é em uma pessoa ou em outra pessoa. A gravidade disso, me parece ser, porque o Brasil tem mecanismos de controle permanente, haja visto os tribunais de contas, que já eram defendidos por Rui Barbosa, como uma das formas de fazer com que o Estado, dizia o Rui, não se tornasse autoritário, era a expressão que ele usava. E hoje nós temos uma Constituição que, de maneira expressa, taxativa, sem nenhuma dúvida, põe a moralidade como princípio a ser cumprido e com uma definição que vem desde o final do século XIX. O princípio da moralidade foi construído na doutrina brasileira desde os julgados do Conselho de Estado francês, L'Affaire Blanquot, que é de 1910. No entanto, se os senhores tiverem a preocupação um dia de observarem, há um celebérrimo discurso de Amaro Cavalcanti, de 1893, no Senado da República, sobre o princípio da moralidade administrativa, que é um primor de discurso, quando ele se punha contra atuações de Floriano Peixoto. Nós antecipamos, na busca da moralidade pública, em 20 anos, a decisão do Conselho de Estado francês. Isso para não lembrar Rui Barbosa, que se bateu permanentemente pela liberdade com responsabilidade, que era exatamente o respeito à moralidade. Quanto à publicidade, também acho que andamos, e andamos bem. Eu acho que nós ainda não demos a devida importância à grande transformação que promove no Brasil a lei da transparência, chamada Lei de Transparência de Informação. Logo depois que saiu essa lei, um jornalista me perguntou se, diante da lei, eu não achava que nós deveríamos estabelecer a possibilidade de o cidadão saber exatamente quanto que ele paga para nós. Era até daqui de São Paulo, e eu entreguei meu contra-cheque, não pedi nem que riscassem o número da conta. Se pode perfeitamente saber, até porque a Constituição estabeleceu a verdade remuneratória. Então, eu tenho que mostrar quanto me pagam, porque eu pago e qual é a função do meu cargo. Esta lei vem promovendo mudanças que nem sempre são alertadas
porque é ela que pode promover, neste momento em que o mundo virou, pela telemática, uma rede de informações, muitas mentirosas, muitas imprecisas, num faroeste que ninguém sabe mais o que é o quê. É ela que pode garantir ao cidadão o acesso ao dado verdadeiro, ao dado de fato. E ela, por sua vez, garante o bom administrador, porque, eu lembrava há pouco, para os conselheiros do tribunal, que, no exercício da presidência do Tribunal Superior Eleitoral, eu convidei o Tribunal de Contas da União para, ao invés de, depois de sair, mandar as minhas contas, que ele viesse ter uma sala dentro do tribunal para seguir continuadamente, simultaneamente, as ações. Porque, para mim, é muito mais fácil, se tiver algo que não esteja devido nos termos do que o Tribunal de Contas tem uma jurisprudência ou tem um entendimento, eu explicar ou corrigir, do que depois de eu ter saído, eu explicar, sendo que, muitas vezes, é isso mesmo. Eu achava que era daquele jeito, eles achavam que era de outro. Vamos chegar ao consenso para a maior eficiência da prestação do serviço. Isso tudo para dizer que, sem a publicidade de todos os atos, não há como fazer controle. O ministro Seabra Fagundes dizia: é impossível, sem conhecer, reivindicar direitos. É impossível, sem conhecer, eu digo, se fazer um controle perfeito de tudo que se passa na administração pública. Não tenho nenhuma dúvida que esses princípios da administração pública são a garantia de uma nova estrutura administrativa e que, nesses 27 anos, repito, com todos os problemas que nós tenhamos hoje, nós temos instrumentos para andar mais do que já andamos até aqui. E digo isso porque eu tenho, várias vezes, chamado a atenção para a circunstância de que nós estamos vivendo um momento, talvez, muito diferente de tudo que outras gerações viveram. Em 1957, ao receber o Prêmio Nobel de Literatura, Albert Camus dizia em seu discurso que a sua geração, do pós-Segunda Guerra Mundial, era uma geração que achava que devia salvar a humanidade. Porque toda geração, claro, quando a gente tem 20 anos, a gente acha que vai salvar a humanidade que está perdida. Ele dizia, mas depois do que nós vimos na Segunda Guerra, nós temos certeza que nós precisamos apenas manter a humanidade a salvo, para os que vierem depois de nós reconstruírem. Eu hoje fico me perguntando, pelo menos a minha geração, como é que nós fazemos, não para salvar essas gerações e o Estado como está, mas como é que nós promovemos as mudanças necessárias para que quem vier depois de nós tenha mais clareza. Eu já declarei em mais de uma ocasião que, em face das novas demandas, nós estamos, muitas vezes, nós, servidores públicos, agindo para manter as coisas funcionando e prestando o melhor possível os serviços públicos, mas nós estamos maquiando um cadáver, porque o modelo de Estado que ainda existe, talvez já tenha morrido. O cidadão, hoje, vive no interior de Minas Gerais, das Minas Gerais, e ele sabe que tem um processo no Supremo que é um agravo de instrumento que está comigo e cujo julgamento ele depende para a pensão dele ser paga devidamente. Na década de 70 e 77, a maioria do povo brasileiro, mas a grandíssima maioria, eu diria até o estudante de Direito, quando entrava na faculdade, ele nem sabia o nome dos 11 ministros, se é que ele sabia que eram 11. Não sabia porque não era do conhecimento de todo mundo. Hoje, é outro mundo. E eu, às vezes, encontro com ex-juízes daquele tribunal que diz: Carmen, se eu estivesse lá, se você estivesse lá, você não sabia nem o que você tinha estado da primeira vez. Porque é outro mundo. Eu fico vendo o tanto que eu encontro, eu que ando muito de táxi, o tanto que eu encontro taxista que diz, como outro dia um no Rio me disse: a senhora é quem mesmo? Disse: só ninguém, não. Ele falou: eu sabia que eu tinha reconhecido a senhora. É assim, surreal. Poucos dias, indo a uma conferência, um também me disse assim: já falaram com a senhora que a senhora parece muito com aquela nossa Carmen? Quem é a nossa Carmen? Aquela nossa lá do Supremo. Mas, ele me disse, mas, né, a gente vê que a senhora é uma pessoa tranquila, a outra é carrancuda, a senhora uma hora olha para a senhora ver. Mulher brava que é danada. Todo mundo conhece todo mundo.
Todo mundo sabe de todo mundo. Eu já estive em enterro que vem alguém com um bilhetinho e falar assim, aproveitando, e eu canso de dizer, não se aproveitem de um ministro Supremo, não, gente. A última vez que se aproveitaram, caçaram 3, que foi o militar, na ordem do dia, depois de ler, falou, o general disse, aproveitando, ficam aposentados compulsoriamente os ministros Vitor Nunes Leal, o Hermes de Lima e o Evandro Lins e Silva. Então, eu não gosto de aproveitar, porque uma hora aproveitam e me caçam. Então, não aproveitem de mim desse jeito, não. Mas eu, em enterro, já estive no enterro de uma pessoa que aí aparece alguém que estava num outro velório e fala assim, aproveitando que eu encontrei a senhora, eu vou deixar aqui com a senhora, eu estou com um agravo lá, se a senhora pudesse dar preferência. É isso o mundo de hoje. E não adianta, eu não tenho saudosismo nenhum sobre isso, é este o mundo que eu vivo. Eu só preciso de saber como me comportar como servidora para cumprir esses princípios constitucionais e dar eficiência ao que é as funções do meu cargo. E é preciso que a gente exerça a criatividade para chegar a um consenso de que Brasil temos, que Brasil queremos ter e o que fazer para ter o Brasil que nós merecemos ter. Porque, dizia Guimarães Rosa, sorte é isso, merecer e ter. Mas eu aprendi que, para lá de Riobaldo, para merecer ter, há que fazer por merecer. E nós, cidadãos brasileiros, temos que fazer para que não nos entreguem pautas e depois nós não combinemos com ela. Porque há poucos dias, na Praça dos Três Poderes, havia uns manifestantes, e uns tantos com a placa assim, abaixo tudo. Eu disse, o que será que ele vai colocar no lugar? Porque se cavar tudo, é preciso saber o que nós vamos construir. Nós estamos caminhando não para o destrutivismo, porque ninguém é bobo. Nós queremos viver e ser felizes. Nós precisamos de fazer com que a Constituição seja aplicada, e quando eu luto tanto pelos princípios da Constituição e da administração pública, é porque a pessoa que precisa de um remédio, ela precisa desse remédio naquela hora. E eu sei que até nós, do Poder Judiciário, demoramos, porque somos 18 mil juízes num país que chegou aos 100 milhões de processos. Precisamos de saber como resolver, e, repito, faço direito, não faço milagre. Mas precisamos de fazer alguma coisa para mudar, se não a estrutura, a dinâmica do Estado, para cumprir esses princípios e dar a cada cidadão o direito que ele tem a um serviço público eficiente, moral, legalmente prestado, e de tal maneira que ele tenha o Brasil justo, para o qual existe na forma que a Constituição estabeleceu. Eu não acho que seja fácil. Eu acho que reconstruir é muito difícil. Construir um Brasil com toda a sociedade de 200 milhões não é nem um pouco simples. E eu sei que a solução, portanto, não é simples, porque, para problemas complexos, há sempre alguém que aparece com a solução simples e, em geral, errada. É preciso pensar, portanto, como dar cumprimento estrito a essa Constituição, honrar os princípios constitucionais, honrar os nossos cargos, honrando, assim, cada cidadão brasileiro que deposita em nós, servidores públicos, a confiança de que as coisas podem mudar e mudar para melhor, e haverão de mudar. Repito, eu não sou ingênua, eu não sou autista para saber que é difícil. Mas eu termino rapidamente com duas observações que marcam a minha vida. Uma, dizia agora até no Conselho Nacional de Justiça, que, quando eu era menina, eu não sabia, nunca aprendi aritmética e matemática. Hoje sei porque não tive bons professores mesmo disso, porque hoje até gosto das matérias. Mas aí, na escola, no grupo escolar, eu resolvi pedir à minha mãe que eu queria mudar de escola. Para uma escola que não tivesse aritmética e matemática, eu tirava o problema da minha vida. E ela disse, por quê? Eu disse, porque é difícil. Ela me disse, e quem te falou que a vida é fácil? A vida é ótima, mas não é fácil. Dentro de casa, você não vai aprender que a vida é fácil. A vida é dificultosa. Mas você vai gostar muito de viver, porque você é de uma família de gente que gosta da vida. Então, eu nunca tive facilidade, até porque eu sou do norte de Minas, que é a região mais pobre do Brasil, e uma região linda, que teve, desde um Darcy Ribeiro,
que, quando sua mãe, Dona Fininha, dizia a ele: meu filho, você fica aí olhando algo, achando o Rio de Janeiro bonito, nós, desse poeirão dos Gerais, isso é para outras pessoas, isso é para gente rica, meu filho. Que fez Darcy Ribeiro, meninote, foi num boticário, pegou umas ampolas de anilina, ele achava que todo mundo tinha o direito de conhecer o mar. E a mãe dele dizia: que mar? Mar é o Rio de Janeiro, nós não vamos para lá nunca, nós não vamos conhecer isso, não. Acomoda-se com o rio que tem aí. Ele pegou aquelas ampolas, subiu na caixa d'água de Montes Claros, verteu a anilina, e, durante uma semana, todo mundo passou sede naquela cidade, porque das torneiras saía uma água azulzinha, que ele dizia: é o direito de todo mundo conhecer o mar. Fica com sede, mas conhece o mar. Olha que bom. Não quero soluções doidas como essa, mas quero que a gente pense soluções para o Brasil e trabalhe por elas. Que não se convença de que, por que está tão longe, por que está tão difícil, que nós não somos capazes de mudar. E, além das lições da minha mãe, eu uma vez dediquei um livro a Zuzu Ângel, que eu chamei de Antígona de carne e osso da minha terra. E já contei isso várias vezes, por causa dessa dedicatória até. Zuzu Ângel teve o seu filho, Stuart Ângel, assassinado, reconhecidamente assassinado, a União já reconheceu, no período ditatorial. E, quando ele foi preso, e soube-se que ele tinha sido morto, a Zuzu Ângel, que era uma estilista, que era uma costureira de Corveiro, se transformou numa grande estilista, saiu de delegacia em delegacia atrás do corpo do filho. Por isso é que eu a chamei de Antígona de carne e osso da minha terra, porque a Antígona foi atrás de Creonte, dizendo: mataram meus 2 irmãos, Eteócle e Polinice, me dá o corpo. Enterram só um por quê? Me dá o corpo, que eu tenho o direito de enterrar. Ele tem o direito a um enterro digno. Zuzu Ângel fez isso. Mataram meu filho, agora vocês me dão um corpo que eu quero enterrar. E, o tempo todo, né, lutou contra isso, não conseguiu ver, mas ela deixou um bilhete, que, se ela aparecesse morta, ninguém achasse que ela tinha se suicidado. Que nós, mulheres do norte de Minas, eventualmente até matamos, mas, se matar, nem pensar, que a gente gosta muito de viver. Então, que ela não teria se suicidado. Acabou, agora, 2 ou 3 anos atrás, a União reconheceu que também ela foi assassinada. Quando entregaram para a família dela o corpo dela, Zuzu Ângel, o corpo já estava rígido, e a filha dela, então, disse que, da beira do caixão, comentou: já está rígido, não tem jeito de cruzar os braços. A tia, então, disse: não. Entre os bilhetes que ela deixou um, que nós, mulheres do norte de Minas, é literal: nem morta ninguém nos vê de braços cruzados diante das iniquidades e da injustiça. Eu, como sou do norte de Minas, digo a mesma coisa. Eu sei que não é fácil, mas, talvez, se fosse, até não ia ter tanta graça quanto tem o meu gosto de viver. Mas é preciso que a gente cumpra a Constituição, que essa administração pública mude e que nós não fiquemos de braços cruzados, pelo menos em vida, que a gente tenha braços para lutar, porque nós cantamos isso ainda há pouco, que, quanto à nossa pátria, verás que um filho teu não foge à luta. Eu espero que nós todos tenhamos coragem, porque é isso que a vida pede da gente. Em Spinoza se diz: para cima de perigo, coragem. Pois é. O que pede da gente é isso nesse momento de maiores dificuldades. Coragem para saber que caminho nós precisamos de tomar e como fazer para juntos seguir, para resgatar o Brasil de dificuldades, porque o Brasil é muito maior do que qualquer dificuldade, e também porque nós, servidores públicos, somos isso, servidores do povo. Não somos donos de nada, nem morta, literalmente. Não me verão de braços cruzados, para que o Brasil não seja justo. Muito obrigada. Neste momento, retoma a palavra a conselheira Cristiana de Castro Moraes. Quero agradecer a disponibilidade de Vossa Excelência, ministra Carmen Lúcia,
de estar aqui conosco hoje, compartilhando as impressões sobre o tema Princípios da Administração Pública e por ter nos brindado com essa excelente palestra. Muito obrigada, em nome do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em nome de todos os nossos presentes aqui. Prezada ministra, na oportunidade, eu quero entregar a Vossa Excelência uma placa e uma singela lembrança por ter nos dado a honra de participar da 13ª Semana Jurídica desse Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Assim, eu quero encerrar a jornada de hoje, convidando a todos para nos acompanhar no primeiro subsolo desse prédio, onde faremos a abertura da exposição do Acervo do Fiel, com quadros e obras de arte, e a exposição fotográfica Coletivo Mandacaru, Retrata São Paulo. Conto com a presença de todos. Muito obrigada. Boa tarde. Folks what has the oil wells and all that jazz.